Jesus, amém? E assim também que seja bem-vindo o Alan. Cadê o Alan? Oh, aleluia, o Alan, a esposa, a princesinha. Glória a Deus, querido. Somos muito honrados de tê-los vocês aqui nesta manhã conosco. O Alan trabalha com o Nando e o Alan que está nos ajudando aqui a reestruturar o som da igreja, irmãos. E essa semana eu conheci sua esposa, a princesinha, e convidei para que eles estivessem conosco hoje. Eles aceitaram o convite. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida deles, queridos. Aleluia. Glória a Deus, amados. Queridos, pronto para a palavra? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração hoje. Você crê, querido? Você crê que quando você vem na igreja ouvir a palavra do Senhor, o Senhor fala com você? Você crê que quando você fala assim, Senhor, eu vou na tua casa, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma resposta. Você crê que Deus responde a tua oração? Você crê, meu irmão, que Deus tem resposta para você hoje? Amém, glória a Deus. Nós servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, amém? Aleluia. Enquanto o Carlos vai me ajudar, vai colocar um versículo no telão, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, prepara nosso coração agora para receber a tua palavra, Senhor. Pai querido, repreende todo espírito de dúvida, incredulidade. Pai, eu sou totalmente dependente de Ti, sem Ti eu não passo de barro, pó e cinza. Pela Tua misericórdia, usa a minha vida para falar com o Teu povo, Senhor. E tudo o que está acontecendo aqui e ainda vai acontecer, que seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou compartilhar com a igreja hoje o livro de 2 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 7. Se você quiser acompanhar na nossa versão que está aqui no telão, diz assim: também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Amém? Querido, olha para cá. O contexto desse capítulo de 2 Reis, capítulo 3, ele começa falando quando Jorão, filho de Acabe, ele começa a reinar sobre Israel. Mas nós temos que entender que depois do rei Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em dois. Por isso que às vezes você lê na Bíblia, às vezes você pode ficar confuso. Fala Israel, fala Judá, como que pode dois reis num só reino? Na verdade, depois de Salomão, teve o reino de Israel, que a capital era Samaria. E aqui nesse contexto, o rei Jorão, filho de Acabe, começa a reinar. E existia o reino de Judá, que o rei era Josafá, cuja capital era Jerusalém. Amém? Só para você entender o contexto desse texto que nós vamos compartilhar hoje. E a Bíblia diz, querido, que o seu pai Acabe, pai de Jorão, ele foi o pior rei de Israel. Por que Acabe foi o pior rei de Israel? Porque Acabe desobedeceu a Deus. E Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etbaal, e esta mulher chamada Jezabel, ela traz toda a idolatria para dentro de Israel. Jezabel conseguiu fazer com que Israel, que era um povo que adorava a Deus, agora está adorando a Baal. E ela manipula o seu marido Acabe a fazer postes ídolos de Baal, de modo que o povo de Deus na terra agora não está mais adorando Deus de Israel, está adorando a Baal. Por isso que o rei Acabe é considerado o pior rei de Israel. E Jezabel, querido, ela era terrível, porque ela era manipuladora, ela mandou assassinar pessoas inocentes, ela manipulava,
ela trabalhava nos bastidores para destruir os profetas do Deus verdadeiro. E como que nos dias de hoje, nós temos que vigiar para que esse espírito de Jezabel não ataque a igreja, não ataque a sua família, não ataque o seu trabalho. Porque o espírito de Jezabel é um demônio que age na vida de pessoas. E quais são as características de uma pessoa que está sendo atacada por esse tipo de demônio? As pessoas que são atacadas por esse demônio, elas são manipuladoras. Elas não se submetem às autoridades que Deus tem instituído, querido. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é com a permissão do Senhor. Então, toda pessoa que não se submete à autoridade, que não tem humildade, não tem mansidão, ela trabalha nos bastidores falando mal das autoridades. Essa pessoa, ela manipula, joga um contra o outro, traz fofoca e ela detesta os profetas verdadeiros do Senhor. Então você tem que tomar cuidado, e eu tenho que tomar cuidado, para que esse espírito não venha nos atacar. E Jezabel, ela só entra se tiver um Acabe. Quem é o Acabe? O Acabe é aquele que tem a autoridade, mas não exerce a autoridade. Se aquele que Deus instituiu a autoridade não exercer a autoridade, Jezabel vai querer entrar. E Jezabel só sai quando é confrontada. Se você não confrontar, ela não sai. Então ela destila todo o seu veneno para destruir a obra de Deus, para destruir homens e mulheres de Deus, para destruir profetas de Deus. E esse espírito de Jezabel, ele ataca, ele influencia tanto homem quanto mulher. Nesse caso, manifestou na esposa de Acabe, e ela trouxe toda a idolatria de Israel e estava destruindo os profetas do Deus verdadeiro. Então, Jorão, quando ele assume no lugar de Acabe, Jorão, ele manda tirar os postes de Baal. Só que a Bíblia diz que Jorão não se apartou dos pecados de Israel. E ele continuou nos pecados de Israel, também sendo um mau rei. E naquela época, queridos, o que estava acontecendo? Os moabitas, eles pagavam tributos a Israel. Eles eram subordinados a Israel. E quando o rei Acabe morre, o rei dos moabitas, então, ele se levantou contra o rei de Israel, que era Jorão agora, filho de Acabe, e ele decide não mais pagar os tributos, e eles se levantam, e não somente ele não quer pagar tributos, como agora ele quer guerrear contra Israel. Então, Jorão, ele faz revista em todos os exércitos de Israel. E o rei Jorão viu que não tinha como guerrear e vencer o rei dos moabitas. Então, o que Jorão vai fazer? Ele vai fazer o que nós lemos aqui. Ele vai procurar o rei Josafá para fazer uma aliança, para se fortalecer, para que Israel e Judá lutassem e guerreassem contra Moabe. E Josafá, naquela época, irmão, você vai ver na Bíblia que muitas vezes Israel, ele guerreava contra as nações, Judá guerreava contra outras nações, e muitas vezes Israel e Judá guerreavam entre si. Mas nesta época, nesse tempo, eles estavam em paz. Então, quando o rei de Israel, Jorão, ele vai fazer uma aliança com Josafá, que era rei de Judá, Josafá fala o quê? Eu serei contigo. Os meus soldados serão com os teus soldados. Os meus cavalos com os teus soldados, com os seus cavalos. E nós subiremos e guerrearemos contra o rei de Moabe. Tudo bem até aqui, gente? Está dando para entender? Eu estou indo muito rápido. Aleluia, glória a Deus. Agora, primeiro parênteses que eu quero fazer, irmão. Cuidado com as alianças que você faz. O rei Josafá, ele faz uma aliança com Jorão para atacar Moabe. Nós temos que tomar cuidado com as alianças que nós fazemos. Porque Josafá, querido, se ele tivesse orado ao Senhor, provavelmente Deus ia falar, olha, Jorão, ele me desagrada, ele faz o povo pecar, não se alinha com ele. Mas Josafá, ele foi, porque eles eram co-irmãos.
Cuidado com as alianças que você faz, querido. Não faça aliança com quem não é de Deus. Não faça aliança com quem não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: que sociedade tem os ímpios com as trevas? Que sociedade tem os justos com injustos? A Bíblia diz assim: Deus não divide a sua glória com ninguém. Antes de você formar uma sociedade, meu irmão, ore a Deus. Se não for cristão como você, se não tiver a fé como você, não faça a sociedade. Você pode prestar serviço, você pode trabalhar, pode ter cliente, pode ser seu fornecedor, mas não faça sociedade, porque Deus não se agrada da sociedade de cristão com ímpio. Amém? Glória a Deus. E até irmão, querido. Às vezes, pastor, eu vou montar uma empresa e eu vou convidar o irmão tal para ser meu sócio. Ah, pastor, está dentro da palavra, né? Ele é irmão, ele tem a mesma fé, ele tem o mesmo Deus. Se você vier perguntar para mim o que eu acho, eu vou falar assim: vamos orar primeiro, mesmo sendo irmão em Cristo, vamos orar para ver se Deus tem algum propósito nessa aliança. Porque já teve casos, irmãos, de irmãos fazer sociedade e depois a sociedade não dá certo e eles saem da igreja, os dois. Já tivemos casos assim. Por quê? Não se ora antes, não busca a direção do Espírito Santo, vai fazendo as coisas sem consultar a Deus. Então, primeiro alerta do Senhor para nós hoje é: cuidado com as alianças que você vai fazer. Amém? Vamos lá, então, eles estão lá fazendo essa aliança, e aí o rei Jorão pergunta: por onde nós vamos agora guerrear? Aí então Josafá diz assim: olha, vamos pelo caminho de Edom. Por quê? Porque o rei de Edom, ele estava junto com o rei de Judá. E o rei de Edom agora se junta com os exércitos de Judá e de Israel, de modo que agora são 3 exércitos indo contra um exército de Moabe. Então eles estão indo pelo caminho de Edom, porque o rei de Edom juntou-se a eles. E aconteceu que os 3 reis com seus exércitos, quando eles entram no deserto para ir até Moabe, a Bíblia diz que eles ficaram rodeando, eles se perderam e acabou a água, irmão. No 7º dia acabou a água. Eu não sei se o general que fazia estratégia de suprimento de água calculou errado. A Bíblia diz que eles ficaram rodeando. Então a gente percebe que quando uma pessoa fica rodeando, é porque ela está perdida. Então eles estão 7 dias no deserto, rodeando e perdidos. Irmão, no deserto acabou a água deles. E eu pergunto para vocês: qual é a coisa mais preciosa no deserto? A água. Só que agora eles estão sem água. E agora eles estão numa situação assim: se eu vou até os moabitas, nós vamos morrer de sede no caminho, e ainda que eles encontrem-nos no caminho, nós estamos fracos, nossos cavalos estão fracos, nosso gado está fraco, nossos soldados estão fracos, e facilmente eles nos matarão. Só que se ele vai voltar, ele não vai aguentar voltar, porque são 7 dias que eles já estão perdidos. Para voltar, vai todo mundo morrer no caminho antes de chegar em Judá. Então eles estão numa situação sem saída. E eles estão preocupados porque se não tem água no deserto, eles vão morrer. E aí quando eles entendem isso, o que entra no coração deles? O medo. Qual medo? Da morte. Estou no deserto, não tenho água, estou com medo porque vou morrer. Amém, gente? Aleluia. E aqui eu faço outro parênteses. Talvez você que entrou aqui nesta manhã, ou você que está nos assistindo pela internet, o medo entrou no teu coração, assim como estava no coração desses 3 reis e desses 3 exércitos. Talvez, meu irmão, nesses dias de pandemia, nesses dias que as notícias não são boas, né? Parece que agora está pior que o ano passado, e cada notícia é uma atmosfera de medo, e o diabo se aproveita dessas notícias, dessa atmosfera, para colocar medo na população. Então você vai conversar com as pessoas, as pessoas estão com medo de morrer, com medo que agora entrou no lockdown, como eu vou pagar as contas, como eu vou trabalhar. As pessoas estão com medo de pegar Covid, as pessoas estão com medo, as pessoas estão atemorizadas, essa é a verdade, e muitos estão com medo de morrer. Queridos, eu já falei aqui, nós temos que ser prudentes e sensatos. O vírus ainda está aí. Nós vamos vencer esse vírus em nome de Jesus. Mas nós não podemos baixar as guardas, amém?
Por isso que a partir de hoje já compramos também o termômetro de temperatura para medir a temperatura de todos os irmãos que entram aqui na igreja, álcool gel, distanciamento, sem aglomeração, sem contato físico. Essa é a nossa parte, queridos, vigiar. Mas você não pode deixar o medo te paralisar, porque o medo é um espírito enviado por Satanás para paralisar você. E agora esse exército, os 3 exércitos, eles estão com medo. Eles estão pensando que vão morrer. E aí o que acontece? O rei Jorão, que não temia Deus, que andava em pecado, ele começa a murmurar e colocar a culpa em Deus. E ele começa a falar, tá vendo? Deus trouxe a gente aqui, agora nós vamos morrer tudo de sede nesse deserto. Deus é o culpado. Olha só a atitude de um rei que não teme a Deus. Josafá temia o Senhor. E daqui a pouco eu vou falar como a reação de Josafá foi diferente da reação de Jorão. E por que, irmãos? Às vezes nós também fazemos como Jorão. A gente coloca a culpa nos outros e não assumimos as nossas responsabilidades. Tem gente, irmão, que esfria na fé e coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor e coloca a culpa em Deus. Tem gente que não perdoa Deus. Já ouviu aquela pessoa, não perdoa Deus pelo que o Senhor fez comigo? Tem gente que não perdoa Deus. As pessoas vivem colocando culpa, irmão, e não assumem as responsabilidades. Jorão está fazendo exatamente isso. Ele está murmurando e colocando a culpa em Deus. Porém, o rei Josafá, que temia a Deus, ele diz assim, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, para que nós possamos consultá-lo. Oh, aleluia. Irmão, olha a diferença de um rei que não teme a Deus. O rei que não teme a Deus está murmurando e colocando a culpa em Deus. E o rei Josafá que teme a Deus, ele quer ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E eu louvo a tua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Que mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de medo, mesmo diante de fase vermelha, você veio na igreja para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E o Senhor não te dispensará de mãos vazias. Hoje Deus tem resposta para você. Você que está no deserto, você que está no vale, você que está com medo, Deus tem resposta no deserto hoje. Aleluia, queridos. Algum soldado, quando ouviu Josafá perguntando, não tem um profeta de Deus para a gente consultar? Um soldado fala assim, ei, olha a profeta de Deus aí. Nós nem combinamos, hein? Gostei, essa vai ser profeta mesmo. Aleluia. Alguém disse assim, ei, tem Eliseu. Olha, Eliseu andava com Elias, hein? Ele dava de água para beber para Elias. Tá concordando aí, ó, pentecostal ainda. Irmão, deixa eu falar algo para você. Quando Josafá ouve isso, Josafá tem um discernimento. E Josafá diz assim, vamos até Eliseu, porque a palavra do Senhor está com ele. Aleluia. Nós temos que ter discernimento de quem está com a palavra de Deus, irmão. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você assiste, cuidado com quem você acompanha. Não são todos que falam em nome de Deus que estão com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está na minha mão e na tua mão. E hoje Deus está falando através da palavra de Deus. Aleluia. Antigamente, no Velho Testamento, na aliança antiga, quando alguém queria ouvir a voz de Deus, ele tinha que procurar os profetas, os reis ou os líderes. Por quê, irmão? No Velho Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, o Espírito Santo vinha sobre os reis, e o Espírito Santo vinha sobre alguns líderes. E Deus falava com eles e eles falavam com o povo. De modo que quando o povo queria ouvir a Deus, eles tinham que procurar os profetas, amém? Mas isso no Velho Testamento, nós estamos no
Novo Testamento. E como é que funciona no Novo Testamento? Aleluia, o véu se rasgou. Você não precisa correr mais atrás de profeta para Deus falar com você. Você tem acesso à sala do trono. O Espírito Santo habita dentro de você. Você, meu irmão, pode buscar direto na fonte. E qual o erro hoje? Muita gente correndo atrás de profeta. Deixa eu te falar algo e fazer um alerta, irmão. Quando você quer que Deus fale com você, não corra atrás de profeta, porque você corre o risco de tomar uma profetada. Porque, irmão, nós temos que ser maduros, não somos mais meninos na fé. Aleluia. Se Deus quiser falar com você através de um profeta, Deus manda o profeta até você. Mas hoje Deus já está falando na palavra dele. A palavra de Deus é Deus falando. É a boca de Deus falando, irmão. Aleluia. Então, eles foram até Eliseu. Os 3 reis desceram até Eliseu, porque Josafá discerniu que a palavra de Deus estava com o profeta Eliseu. E quando eles chegam, Eliseu olha para o rei Jorão, filho de Acabe, e diz assim: Rei Jorão, o que tenho eu com você, rapaz? Você vem me consultar? Você vem me pedir conselho agora? Vá pedir conselhos para os profetas do teu pai e da tua mãe. Vai pedir, o que Eliseu está falando? Ô rei Jorão, você vem pedir conselho para mim agora? Vai pedir conselho para os profetas de Baal, que sua mãe servia. Vai pedir conselhos para os profetas satanistas de Israel, que você colocou dentro de Israel. Gente, o profeta dá uma resposta dura. E percebo que ele está falando com o rei. Então, o rei Jorão diz assim: não vou falar com eles não. Por quê? Porque ele já tinha falado. E os profetas de Baal não falaram nada para ele. Aí ele fala: nós vamos morrer aqui. Aí então Eliseu assim: tão certo como eu estou diante da presença dos deuses dos exércitos, cuja face eu estou, vocês não vão morrer. Porém, rei Jorão, fique sabendo de uma coisa: se não fosse pelo respeito que eu tenho pelo rei Josafá, olha o que o profeta Eliseu está falando. Se não fosse pelo respeito que eu tenho pelo rei Josafá, nem na tua cara eu olharia. Eu gosto de profeta porque profeta não faz politicagem, irmão. O que ele tem que falar é falar na lata, na cara. Olha o que ele falou: nem na tua cara eu te olharia, se não fosse pelo rei Josafá. A sorte de Jorão é porque tinha um homem que temia Deus junto com ele. Aleluia. Então, meu irmão, cadê os homens e mulheres que temem a Deus aqui nesta manhã? Por tua causa é que Deus vai salvar a tua casa. É por tua causa que Deus vai entrar lá no teu trabalho. É por tua causa que Deus vai mudar a tua história. É por causa de homens e mulheres que temem a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu estava furioso, irado, mas por causa de Josafá, agora Eliseu vai entregar uma profecia. E Eliseu então diz assim: trazei-me aqui um tangedor. Aleluia. O que era um tangedor, irmão? Tangedor eram os músicos, os que faziam adoração, geralmente que tocavam instrumentos de corda. Eliseu fala: traz um tangedor aqui para tocar. Então o tangedor ele começa a tocar, começa a dedilhar sua harpa, aleluia. E quando ele começa a adorar, aleluia, vem sobre Eliseu o poder do Senhor, aleluia. Sabe por que Eliseu pediu um tangedor, meu irmão? Porque estava um ambiente de incredulidade, estava um ambiente de falta de esperança, estava um ambiente de medo. E quando começa a adorar, o ambiente ele muda, aleluia. Esse é o poder da adoração, ela muda o ambiente. Lembra de Davi? Quando os demônios estavam em Saul, Davi pegava a sua harpa e começava a dedilhar, e os demônios que estavam em Saul iam saindo, aleluia. A adoração, meu irmão, aleluia. Vamos falar um pouco de adoração, aleluia. Eu tenho ensinado vocês, adoração não é só música, querido. Às vezes você está aqui no louvor, acha que adoração não é isso. Isso é um dos caminhos que leva
leva à adoração. Música não é adoração. Adoração é um estilo de vida, meu irmão. Você adora a Deus lá com o seu trabalho. Você adora a Deus lá dentro da sua casa. Você adora a Deus lá na sua escola. Você adora a Deus, meu irmão, em qualquer lugar que você está. Você tem um estilo de vida de adoração. Porque a adoração fala de você servir ao Senhor. Muitos irmãos aqui estão servindo nos ministérios. Nós estamos aqui no culto, mas vários ministérios estão aqui operando, cada um servindo nos seus dons. Quando você serve ao Senhor, você está gerando adoração diante do Senhor. Irmão, eu estava refletindo. A pastora Fabrícia, ela é ministra de louvor, estava louvando aqui, servindo ao Senhor com os dons dela. A diaconia está servindo ao Senhor com os dons. Equipe de louvor, som e vídeo está servindo ao Senhor. Equipe do Ministério Infantil está servindo ao Senhor. Equipe de intercessão está servindo ao Senhor. Equipe de eventos e todos os ministérios da igreja, de jovens, cada um vai servindo ao Senhor com seus dons. Amém? Agora, quando a pastora Fabrício, ano passado, veio todas as semanas aqui lavar a igreja e limpar banheiro, com a igreja vazia, ela também estava servindo ao Senhor. Nós não precisamos servir o Senhor só no altar. Eu venho ajudá-la, mas ela faz 90%. Eu só faço 10%, ela que faz tudo. E quando uma irmãzinha vem ajudá-la, esses dias eu estava falando. Ano passado não veio nenhuma, mas esse ano aqui teve uma irmã que já veio 2 vezes. Eu falei assim, olha, quando vocês estão lavando a igreja, quando vocês estão lavando o banheiro, que não tem ninguém na igreja, a única motivação do coração de vocês é o Senhor. E, irmão, presta atenção que eu vou falar. Às vezes, a adoração delas está sendo maior do que nós que ministramos no altar. Porque se a gente não vigiar o coração, nós estamos ministrando para homens e não para Deus. E quando elas vêm na igreja, com a igreja fechada que ninguém está vendo, é adoração. E a única motivação do coração é o Senhor, não há outra. Amém? Então, a adoração é servir, querido. Adoração é cultuar a Deus todos os dias. Você não cultua a Deus só na igreja. Você cultua a Deus todos os dias da sua vida. Você, meu irmão, tem que entender que não é só na igreja que você vem para cultuar. Você tem que vir na igreja. Claro que tem. A Bíblia diz assim, não abandonei as vossas congregações. Irmãos, eu sei que nós estamos em pandemia. E muitos irmãos não estão vindo na igreja por causa da pandemia. Nós não podemos julgá-los, nós temos que respeitar. Amém? E são tempos diferentes. Agora, quando passar a pandemia, meu irmão, não troque o culto presencial pelo culto online. Não é a mesma coisa, irmão. Lá na sua casa, o telefone toca. Você levanta para tomar água. Você levanta para comer um doce. Meu irmão, você levanta para ir no banheiro, é barulho aqui, barulho, você não se concentra no culto como aqui na igreja. Então, culto online é para quem está viajando ou quem está doente, quem não pode vir na igreja. Esses irmãos que não estão podendo vir, falam, pastor, eu vou só depois da vacina. Amém, irmão. Não tem problema nenhum você vir depois da vacina. Geralmente são o pessoal mais da terceira idade. Fica tranquilo, toma a vacina, depois você vem em paz, não tem problema nenhum. Mas quando passar tudo isso, meu irmão, não troque os cultos presenciais por culto da internet. Porque igreja é lugar de comunhão. Igreja, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor ordena a bênção. Presta atenção que eu vou te falar. Tem bênção, tem milagre que o Senhor opera só quando nós estamos em comunhão. Quando nós estamos juntos. Amém, gente? Aleluia. E voltando aqui para o texto, meu irmão, adoração também é uma vida de prostração. Quando você lê na Bíblia a palavra adoração, você vai ver que junto da palavra adoração tem a palavra prostração. Lembra quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto? Na última tentação, o que Satanás falou? Jesus, se você se prostrar e me adorar, te darei todos os reinos da terra. Então Jesus respondeu, afasta-te, Satanás, porque está escrito na palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Aleluia!
Irmão, adoração é prostração, é você ter uma vida rendida, prostrada diante do Senhor todos os dias da sua vida, é você se entregar, é você adorar a Deus todos os dias, se prostrando, se derramando diante da presença do Senhor, deitando, como nós louvamos aqui, como vaso, Senhor, quebra, faz de novo, nos enche, nós nos rendemos ao Senhor. Adoração é isso, gente. Aleluia. Então, nesse momento, o poder do Senhor veio sobre o rei, sobre o profeta Eliseu. E então agora Eliseu vai dar a primeira profecia para eles. A adoração mudou o ambiente de incredulidade, mudou o ambiente de falta de esperança, mudou o ambiente de medo, mudou aquele ambiente agitado, e a adoração veio a voz e o poder de Deus sobre o profeta de Eliseu. Então Eliseu agora vai lançar a primeira profecia para aqueles 3 reis. E ele diz assim: assim diz o Senhor, cavem covas no deserto. Boa essa profecia, né? Eu fico imaginando os soldados. Ué, nós viemos aqui para guerrear ou para fazer buraco? Irmão, quando Deus te dá uma revelação, quando Deus te dá uma estratégia, não discuta, não duvide, meu irmão, simplesmente obedeça aquilo que Deus mandou você fazer, mesmo que você não está entendendo, obedeça, porque o segredo do milagre está na obediência. E mandou cavar covas, e o profeta falou, cavem muitas covas, não essas covas que o ano passado o prefeito da nossa cidade mandou fazer, irmão. Aquele monte de cova, aquele monte de caixão para amedrontar todo mundo ficou com medo que ia morrer. Não é esse tipo de cova, não. Essas covas aqui seriam para a vida. Essas covas aqui seriam estratégia de Deus para salvar aqueles reis no deserto. Então, o que aconteceu? Ele diz assim, olha, vocês vão cavar covas, porque Deus vai enviar água. Irmão, eles estão 7 dias sem água. E Deus está falando, eu vou enviar água. E aí o profeta diz assim, olha, e vocês não vão ver nuvem, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver sinal de chuva, não. Esse milagre será sem sinais. O profeta Eliseu disse para eles. Sabe por quê, querido? Porque muitos milagres que nós vamos receber, Deus envia sinal, sim ou não? Mas o Senhor está falando nesta manhã, vai ter milagre no deserto. Não vai ter sinal, mas o milagre vai chegar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Aleluia, aleluia. Vai chegar, meu irmão. O milagre vai chegar no meio da crise. A abundante chuva vai chegar no meio do deserto que você está. O Senhor vai enviar água com abundância. Hoje é manhã de livramento. Hoje é manhã de salvação. Hoje é manhã de resposta no deserto. Hoje é manhã de milagre, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai recebendo essa palavra, meu irmão. Deus está falando com alguém aqui hoje, querido. Deus está falando com alguém aí na internet hoje. Vai recebendo essa palavra, porque hoje é uma santa ceia profética. E o Senhor está nos liberando uma palavra profética no dia de hoje, no mês de março, no pior mês da crise, meu irmão, no pior momento da pandemia. Sabe por quê? Porque Deus, querido, Ele não precisa de ciência, de medicina, de política, de economia para fazer milagre. Deus opera milagre e acabou. E a palavra profética, ela vem no meio da crise. Porque se está tudo bem, irmão, nem precisa de palavra profética, está tudo bem, está tudo correndo bem, mas quando vem uma palavra profética, ela não se encaixa com a realidade que nós estamos vivendo. Hora que passar tudo isso, e todo mundo já estiver na bênção, não adianta eu vir aqui e falar assim, vai estar todo mundo na bênção, já estamos, pastor. Então a palavra profética, ela não se encaixa com a sua realidade, você tem que ter ouvido espiritual para ouvir e para crer, porque toda a palavra profética vem no meio da crise, vem no meio do desespero, vem no meio do deserto, vem no meio do vale. Palavra profética para quem está no vale, no deserto, para quem está sem esperança, para quem está com medo. Palavra profética é para quem precisa de milagre. Aleluia! Agora, amados, se a gente acabasse o culto aqui, você já sairia alimentado? Eu também. Só que Deus tem mais. Deus fala assim, não é só isso, eu quero fazer mais. Sabe o que Eliseu disse? Eliseu disse assim, olha,
E isso que Deus vai fazer, de mandar água no deserto de uma forma sobrenatural, para salvar vocês, e vocês vão beber água, seus cavalos vão beber água, seus animais vão beber água, seu gado vai beber água, ninguém vai morrer, é salvação para todo mundo, e isso ainda é pouco para o Senhor, porque o Senhor diz assim: vocês vão derrotar os seus inimigos, vocês vão derrotar os moabitas. Meu irmão, hoje Deus não está dando só estratégia, hoje Deus não está dando só escape, hoje a vitória é completa. Aleluia! Oh, glória! As covas são estratégia. Agora o milagre é completo. Vocês vão derrotar o exército inimigo. Aí a vitória está completa. Aleluia! Aí o que aconteceu, queridos? Vou correr aqui por causa do tempo. Vocês vão derrotar os moabitas. Não somente vocês vão derrotar no campo de batalha, mas quando eles fugirem da presença de vocês, vocês vão atrás deles, vão entrar nas cidades deles, vão entrar nas fortalezas deles, vão destruir as fortalezas, vocês vão destruir todas as plantações deles, vocês vão pegar pedra e vão colocar nas fontes de água, vocês vão destruir todo o inimigo, cidade, tudo, irmão. Olha só, a segunda profecia do profeta Eliseu. Isso é tremendo, amém? Para quem estava morrendo de sede no deserto, agora não vai morrer mais de sede, ainda vai ganhar a batalha. Esse é o nosso Deus que nós servimos, aleluia. Um Deus que muda a situação assim, irmão. Nosso Deus muda uma situação assim, ó, num piscar de olhos, aleluia. Então, Eliseu libera as duas profecias e sai. E agora vai passar a noite pela manhã, quando eles vão fazer a oferta de manjares, diz a palavra de Deus, que é a oferta de cereais, que é o momento que eles se reuniam para ofertar ao Senhor, orar e adorar. Pela manhã, quando eles estão fazendo a oferta de manjares, a primeira profecia se cumpre. Deus enviou água por todo o Edom, irmão. E era tanta água que encheu toda a terra. E sabe aquelas covas que o profeta mandou cavar? Para que era, meu irmão? Quando vinha aquela abundância de água, eles já tinham água para beber. Tinha cova pequena, tinha cova grande, tinha água para o soldado, tinha água para o rei, tinha água para os animais, tinha água para o dado, tinha água para todo mundo. Aleluia! Fala, irmão, alabaxarabacaia. Hoje vocês vão ter que cavar cova de acordo com a tua fé. Se você tem pouca fé, faz uma covinha pequena, mas se você tem uma fé grande, faz uma cova grande, porque a abundante chuva está chegando. Aleluia! E agora vamos para a segunda profecia, para o segundo milagre. Os moabitas então descobrem que os 3 reis estão vindo contra eles. O rei de Moabe convoca todos os soldados, se coloca na fronteira de batalha. E logo pela manhãzinha, irmão, logo cedinho, quando o sol está estalando, nascendo, eles olham para os vales de Edom, eles olham para o exército, e o que eles veem? Muita água. Só que a Bíblia diz que eles viram as águas vermelhas. Não sei se aquele tipo de solo era um barro vermelho, e quando você joga água no solo, a água fica meio avermelhada. Não sei, mas a Bíblia diz que quando eles olham aquela multidão de água, eles veem as águas, irmão, não branquinhas, eles veem as águas não transparentes, mas eles veem as águas vermelhas, aleluia. Sabe o que é isso, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a confundir os inimigos. Deus começa a confundir os moabitas. Eles veem as águas vermelhas como se fosse sangue. E o rei de Moabe diz assim: olha lá, olha quanto sangue derramado. Os 3 reis se desentenderam, lutaram entre eles mesmos, se mataram entre eles. Nós estamos vendo muito sangue. Você está vendo sangue? Tô. Você está vendo sangue? Tô. É muito sangue, eles estão todos mortos. Oh, Moabe, vamos à guerra, vamos só pegar o despojo, porque eles já se mataram, já se destruíram. Agora a gente só vai ficar com as sobras de guerra.
E aí foram lá, todo felizão, achando que é muito sangue, morreu todo mundo. Então eles estão indo agora despreparados, irmão. É só para pegar o despojo, é o que eles acham. Porque Deus confundiu o inimigo. Presta atenção, meu irmão. Deus vai confundir o teu adversário. Não precisa ter medo, querido. Antes do teu adversário chegar, o Espírito do Deus vivo chega antes para te avisar. Aleluia, querido. E eles estão indo lá. Deus confundiu. Fez os moabitas ver sangue ao invés de água. E agora a segunda profecia vai se cumprir. Porque quando eles chegam lá, aleluia, eles tiveram a maior surpresa da vida deles. Os israelitas, os de Judá, os de Edom, tão fortes, tão alimentados, estão bem armados e começam a destruir o exército inimigo. Aleluia, irmão. Oh, glória a Deus. Você toma posse? Tem uma palavra, o inimigo não vai te destruir. Aquele inimigo que se levantou contra você, o Senhor está te falando, é você que vai destruir o inimigo, porque eu sou contigo. Maior é o que está em você do que o teu adversário. Igreja, não tenha medo. Maior é Deus do que o coronavírus. E qualquer inimigo que se levantar contra você, meu irmão, lá no teu trabalho, na tua igreja, na tua parentela, Deus é contigo. Aleluia. E aí eles vão destruindo tudo, irmão. E aí o exército dos moabitas, quando vê que estão perdendo a guerra, eles fogem. Só que quando eles fogem, o exército de Josafá, Jorão e Edom vão atrás deles e entram nas cidades deles. Agora a batalha não é mais no vale, agora a batalha não é mais no deserto, a batalha é na cidade deles. Eles entraram, tomaram posse do terreno do inimigo, irmão. Oh, aleluia! Presta atenção, uma revelação fresquinha que desceu do céu agora. Sabe aquilo que o diabo te roubou? Deus vai fazer você entrar no terreno do inimigo e tomar de volta aquilo que é seu. Toma posse, querido, porque é tempo de restituição. É tempo de restituição. Aquilo que o diabo te roubou, Deus vai te devolver. Você vai entrar no território do inimigo e vai tomar de volta. Aleluia. E eles estão lá quebrando as fortalezas, destruindo as plantações, colocando pedras nas fontes de água. Estão arrebentando, arrasando, acabando com a cidade. O rei Moabita, então, ele tenta um último estratégia. Ele pega 700 homens e ele fala, vamos tentar ir até a Síria, que a Síria vai nos ajudar. Só que tinha um exército de Edom por onde eles iam tentar passar. E eles não conseguem prevalecer sobre os edonitas, que estavam junto com Israel e Judá. Então eles voltam para a última cidade, que era a fortaleza dele. E o rei dos moabitas viu que estava perdendo a guerra, viu que ia perder tudo, iam matá-lo. Então ele faz uma coisa que ninguém esperava, irmão. Um ato de desespero do inimigo. Quando ele vê que não tem livramento, quando ele não vê que não vai conseguir escapar, quando ele vê que ele vai morrer, ele pega o filho dele, que ia reinar no lugar dele, e sacrifica o próprio filho nos muros da cidade. E oferece ao Deus dos moabitas o próprio filho como holocausto, como sacrifício vivo. Olha o ato final dos inimigos do povo de Deus. Quando Israel viu aquilo que ele fez no muro da cidade, Israel até tomou um susto, ele não esperava aquilo. A Bíblia diz que Israel ficou indignado com aquela atitude, porque profanou o lugar. E Israel fala, o lugar profanado eu não quero conquistar. E aí a Bíblia se retira. Eles ficaram indignados e se retiraram e voltaram para suas cidades, salvos e vencedores. Aleluia. Glória a Deus, querido. Cadê os tangedores? Vai ter tangedor para louvar? Cadê os tangedores da casa do Senhor? Para a gente louvar, para criar um ambiente de adoração. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o tangedor, quando começou a louvar e adorar, veio o poder do Senhor e a voz do Senhor. Nós vamos começar a adorar e louvar. E o poder de Deus virá. E a voz de Deus virá. Deus já está falando, querido, desde os louvores. Deus já está falando comigo e com você, desde a oração de abertura do culto. Deus está falando conosco na intercessão. Deus falou conosco através da palavra dele, amém?
Feche os seus olhos agora. Tome posse da palavra, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos profetizar. Vamos acreditar. Pode soltar, Carlos. Vamos, irmão, liberar palavras proféticas. Toma posse pela tua fé. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Estás aqui, movendo entre nós. Declare isso. Te adorarei, te adorarei. O Espírito está aqui. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Levante as suas mãos e adore. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Adore ao Senhor. Te adorarei. Adore, receba a palavra. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso, querido. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Adore ao Senhor dos exércitos. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Muda a sua história. Ele está mudando a sua história hoje. Adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Declare. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Isso. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. Ele vai trazer salvação, estratégia, milagre, vitória. Este ano de 2021 será o melhor ano da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tomou posse, irmão. Aleluia. Nós vamos cear e nós vamos também fazer a oferta de cereais, a oferta de manjares. Quando eles fizeram a oferta de cereais, a oferta de manjares, Deus enviou água, irmão. Querido, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na tua oferta. Honre ao Senhor. Sabe por quê, querido? Quando você honra a Deus
com o teu dinheiro. Pastor, como é que eu vou honrar a Deus com o meu dinheiro? Como é que eu glorifico a Deus com o meu dinheiro? Vou te falar, irmão. Quando você traz seu dízimo e a tua oferta, você está glorificando a Deus, porque o teu dinheiro vai se transformar em vidas. O teu dízimo, a tua oferta sustenta essa casa. E nesta casa entram vidas para ser transformadas, libertas, curadas. Amém, gente? E quando nós honramos ao Senhor, Ele promete: eu encherei os teus celeiros e os teus lagares. Há uma promessa de Deus, há uma bênção de Deus na honra a Deus. E amados, eu sei que muitos ainda não sabem do nosso projeto do som. Aleluia. Olha, o Alan é o culpado aí de a gente gastar tudo isso no som, ele que é o culpado, depois você fala com ele. Ele e o Nando foram lá para Santa Ifigênia, Jesus. Imagina 2 crianças num parque de diversão, irmão. Imagina, aleluia. E eu fiquei intercedendo aqui. O projeto do som, queridos, nós estamos mudando o som da igreja. Então o projeto do som ficou em 15 mil reais tudo. Nós dividimos esse projeto em 3 vezes. Primeira etapa, gastamos 5.200 reais. Trocamos as 2 caixas, os microfones novos e 5.200 reais. Nós precisamos que você traga uma oferta, além do teu dízimo, além da tua oferta normal, uma oferta alçada. O que é a oferta alçada? É aquela oferta de algo mais, aquela oferta de amor. Nós precisamos pagar essa primeira etapa do som, queridos. Para quê? A segunda etapa, nós vamos comprar a mesa com o tablet, é uma mesa digital, que é 5.800 reais. Então, aqui no som da igreja já está melhor, mas na internet ainda não está como a gente quer. Por quê? Para a internet precisa trocar a mesa. Amém? Então a gente precisa primeiro cumprir essa etapa, para depois ir para a etapa da mesa e depois a última etapa. Então vão ser 3 parcelas de 5 mil. Mas a gente só pode ir para a segunda etapa, irmão, quando pagar a primeira. Porque eu não vou me endividar com loucura. A gente precisa ter fé, mas a gente precisa fazer conta, amém? Então você que quer se envolver no projeto do som, abençoa a casa do Senhor. Pastor, e assim, irmão, busque do Espírito Santo qual o valor que você quer ofertar. Porque muitas vezes a gente dá de qualquer jeito, fala: Deus, eu quero me envolver no projeto do som da igreja. Qual o valor que eu tenho para ofertar? Aí de repente o Espírito Santo vai falar assim: 500 reais. Você vai tomar um susto e vai cair da cadeira. E vai falar assim: não, essa voz não é do Espírito Santo, não, essa voz é do inimigo. Porque quando essas coisas, né? Quando Deus fala que vai te dar 500 reais, você nem pede confirmação. É de Deus, é ou não é? Ó, pastor, Deus mandou te dar 500 reais. Ah, pera aí, irmão, vou morar, vou buscar uma confirmação, vou no monte para ver se é de Deus mesmo. Você faz isso, irmão? Não, o que você faz? Você pega e abençoa. 100 vezes mais em bênção. Mas quando é para a gente ofertar, Deus confirma. Deus, essa voz é tua ou do inimigo? Porque Deus fala, o inimigo vai falar. Você está doido? Olha como é que está a crise, olha como é que está a sua situação. Irmãos, o que nós temos feito? Teve testemunho, pastor, Deus mandou dar 500 reais, eu não tinha 0 na conta. Mas Deus mandou, eu quero obedecer. Ele pegou o cartão de crédito e parcelou em 3 vezes. Não importa, irmão. Semeie. Pode parcelar no cartão, não tem problema. A gente antecipa, paga as taxas que tem que pagar lá, mas a gente levanta o valor. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir pagar essa primeira etapa do som, amém? E depois, quando nós terminarmos o som, irmão, a gente vai para as cadeiras almofadadas, fofinhas, confortáveis. Aleluia, Ana Lusa levantou a mão. Amém? Então é assim, Deus, irmão, Deus pode mandar recursos? Pode. Presta atenção, nós precisamos aprender algo. Milagre sem Deus não existe. É Deus que envia água no deserto. É Deus que faz o inimigo se confundir, olhar água e ver sangue. Esse é o milagre que Deus faz. Milagre sem Deus a gente não pode. Mas Deus também não quer fazer o milagre sem você. Você precisa se envolver. Deus pode levantar um empresário aqui da igreja e falar: pastor, pode deixar que os 5.200 eu vou dar sozinho. Pode, irmão. Mas aí, só ele vai ser abençoado. Mas Deus quer que toda a igreja se envolva, que toda a igreja seja abençoada, amém? Alguns dias atrás, um casal veio aqui nos visitar e quis se envolver num projeto do som. Nem é da nossa igreja, irmão. Mas o Espírito Santo tocou neles
E eles fizeram uma oferta. Passou 3 dias. Uma pessoa chegou para eles e falou assim: fulano, ciclano, Deus tocou no meu coração para dar essa oferta para vocês. Quando ele abriu a oferta, tinha exatamente o valor que ele ofertou aqui. 3 dias depois, irmão, nós nunca vamos superar Deus no dar. Quanto mais você dá ao Senhor, mais Ele tem para dar para você. Amém? Mas faça isso por amor. Não é um balcão de negócio, faça por amor. Faça como uma oferta de gratidão. Como, Senhor, eu te dou porque eu te amo. Porque uma das marcas de um verdadeiro adorador, meu irmão, é quando ele é grato ao Senhor. É quando ele dá. E quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente está falando de adoração. Por que eu falei que só música não é adoração? Música é um dos caminhos que leva até adoração. Porque quando você dá dízimo e dá oferta, também é adoração. Quando você vem aqui lavar a igreja, consertar a igreja, o Edevan aqui, quando ele vem aqui fazer as coisas, ele está fazendo, adorando ao Senhor com os dons e talentos que Deus deu para ele. Então quando você serve ao Senhor, tudo é adoração. E agora é o momento de nós servirmos ao Senhor, com as nossas ofertas, com as nossas sementes, com os nossos dízimos, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, aleluia. Eu vou chamar a diaconia. A diaconia já vem aqui que nós vamos cear junto. Você que nos acompanha pela internet, querido, debaixo da sua tela tem o número da conta da igreja. Se você quiser contribuir com essa obra, que Deus te abençoe e que você receba 100 vezes mais em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar os elementos da ceia, querido. E quando você vier trazer o seu envelope, os diáconos vão estar aqui. Você coloca no gasofilácio, pega, retira o pão, retira o cálice de suco e volta para o seu lugar. Amém? Vamos estar orando. E mesmo você que não vai trazer nada hoje, não deixe de cear por causa disso. A ceia, meu irmão, não é da Fogo para as Nações. A ceia é do Senhor Jesus. Amém? Levante a tua mão direita, a mão de autoridade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos consagrando os elementos da Santa Ceia do Senhor. Que este pão e esse suco de uva, que representa e simboliza o corpo e o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, que todos os benefícios da cruz venham sobre o teu povo, para eles participarem desta ceia, que seja uma renovação da nossa aliança com o Senhor. E nós declaramos que esta Santa Ceia é uma ceia profética, será a ceia do recomeço, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para os diáconos então ficar à minha direita, aleluia, glória a Deus. Eles vão ficar à direita, irmão. Aí você venha, coloca no gasofilácio a sua oferta, retire a sua ceia com eles e volte para o seu lugar. Nós vamos cear todos juntos, amém? Vamos adorar o Senhor, aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos,
Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Glória a Deus, queridos. Quando o profeta Elias estava orando para que enviasse chuva para a terra, ele mandou o seu assistente olhar, ver se havia sinal de chuva. No caso de Eliseu, Deus mandou um milagre sem sinal, amém? Nesse caso que eu vou falar para vocês, é com um sinal. Mas para ver o sinal, Deus tem que aumentar a sua visão e te dar uma visão profética. Quando o assistente foi olhar, não tinha sinal de nuvem nenhuma. E ele volta e fala assim: Elias, não tem sinal que vai chover. E Elias diz assim: então volte lá 7 vezes, irmão. E durante 7 vezes ele voltou, e na 7ª vez, ele volta e diz assim: Elias, não tem sinal nenhum de nuvem que vai chover. E não chovia na terra há anos. Mas ele disse assim: porém, Elias, eu vi uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Irmão, se não chove há anos, você olha para o céu e vê uma nuvenzinha desse tamanho. Para quem não é profeta de Deus, é só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, amém? Mas, para quem é profeta de Deus, não é uma nuvem do tamanho do homem. É o sinal que a chuva vai descer. Aleluia. Então ele diz: avisa ao rei que vai chover. E choveu, irmão. E choveu, e choveu. Assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é a ceia do recomeço, irmão. Essa palavra profética talvez venha no ano mais difícil do Brasil, do país e do mundo. Mas palavra profética é isso. É você crer que no pior momento vai ser o seu maior milagre. Amém? Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, esse pão que você está segurando. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos comer o corpo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a ceia do recomeço, irmão. É uma ceia que vai fortalecer o teu espírito, a tua fé, a tua esperança. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Um dia ele virá, irmão. Vamos tomar todos juntos. Glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse mês de fevereiro que passou. E nós queremos receber o mês de março com ações de graça, Pai. Obrigado pela palavra do recomeço. Obrigado pela palavra de provisão. Obrigado, meu Deus, porque vai ter resposta no deserto. Obrigado porque vai ter milagre no meio da crise. Obrigado porque estamos saindo daqui
com fé, com esperança, com ousadia, em nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos que o mês de março será o melhor mês, ó Pai, e que este ano será o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero